E eu passando aqui só pra pedir o teu like e inscrição pra mais vídeos, então fiquem com o recap. Esse daqui é o nosso mano Kimito. Mal saiu da sala de aula de boa só pra garantir o picolé na cantina. Aí do nada, uns marombados que fazem o Cariani parecer frango chegam e levam o cara para outra escola. A Miyuki recebe o maluco e solta a notícia. Ele tá numa escola só de waifus de alta classe, recebendo as patricinhas da sociedade. O cara tava mais perdido que a galera nas provas do Enem. A diretora explica que o trouxeram lá só pra ensinar as minas a socializar com pobres que nem você, já que nunca viram o mundo exterior, e o pior é que o cara foi obrigado a aceitar se não perde a espada de guerra dele. O cara conhece as colegas, e a waifu angelical é Arizugava, a representante da sala. As minas ficam todas doidas ao ver um pobre pela primeira vez. Elas nem sabiam o que era um celular, aí a representante entrega o celular para acabar com a confusão. Mas foi só o cara dar um toquinho nas mãos dela, que a mina caiu em colapso por sentir umas coisas bem diferentes. Aparece uma loli meio atrevida chamada Aika, já vem querendo tirar uma casquinha do cara, achando que assim realizaria todos os desejos dela. Fica irritada e dá o fora quando as colegas chegam perto, porque ela é meio antissocial. O cara não esperava, mas tem uma cópia do quarto dele naquele lugar. Aí o maluco corre e arranca uns posters suspeitos da parede. A loli aparece de novo cobrando o Kimito para realizar os desejos dela. Mas no fundo, ela só queria ser amiga do cara. Aí pede para ele criar um clube para ensinar as minas a agir como plebeus. Na manhã seguinte, quando acorda, depara com Aika toda interessada em saber como gente pobre se comporta, tanto que começou a anotar tudo num caderno. Em troca, o prota pede umas informações sobre a escola, mas como ela tem vergonha de falar com as outras, responde que não sabe de nada. Mas ela dá o fora assim que Arizugava aparece, deixando ela se perguntando por que Aika sempre se afasta. As minas grudam no prota no refeitório, e o Kimito fica surpreso com o tamanho daquilo, e mais ainda com as belas garotas olhando para ele. O cara tava tão ansioso para experimentar um prato da alta sociedade, aí Miyuki traz miojo pro cara, achando que os pobres comem isso direto. Depois, as minas têm a ideia de preparar uma festa de boas-vindas para ele. O cara tem a chance de dançar com a waifu angelical. O cara é tão bom que aprendeu a dançar em segundos, fazendo as minas ficarem doidas por ele. Mais tarde, depois da festa, o cara se depara com Arizugava tomando banho. Ela se surpreende com as curvas e as laranjas acima da média, deixando o cara mais doido que meu professor de matemática. O mais engraçado é que a mina fica pensando em casamento e até imaginando uma lua de mel durante o dia inteiro. No dia seguinte, relaxando na escola, ele encontra uma mina de cabelos brancos, escrevendo teorias no chão, sem entender o que deu na cabeça dela. Começou a querer ficar da forma como veio ao mundo. Kimito não teve outra escolha senão cuidar da Kua, e ela fica surpresa ao provar a comida dos pobres pela primeira vez. Aí Aika aparece de novo, encontra a mina da forma como veio ao mundo, aí já quer dar uns tapas no cara pensando que estavam fazendo besteiras. Mais tarde, vão pro laboratório. O cara fica surpreso quando a criada dela explica que ela age assim porque é uma garota prodígio. Ela é tão inteligente que ganhou muita grana com pesquisas e teorias, construindo um laboratório enorme só para ela. Ele diz que pode visitar quando quiser, deixando ela muito feliz. Agora conhecemos a Karen, uma garota meio diferenciada, uma tsundere que sempre anda com uma espada, queria testar a força do plebeu Kimito, e rola um duelo. A mina perde pro cara depois dele mostrar a espada mais perigosa de todas. Aí ela decide se entregar para ser a serva dele até vencer outro duelo. Kimito volta pro quarto e encontra Aika, que tinha um plano para ficar popular organizando uma festa e usando o celular dele para convidar todas as garotas. Só que ninguém mais tem um celular além do cara. Aí a Ku aparece com vários celulares, e nesse momento Aika já quer tirar uma selfie diferenciada com o nosso prota, deixando a Karen com ciúmes. Depois de uns dias, Arizugava e o pessoal chamam Kimito para um chazinho no quarto dela. Aika ouvindo isso fica toda desconfiada e pega o cara dizendo que já tinham planos pro clube. As meninas se reúnem no quarto pro chazinho, mas o assunto é sempre Kimito. Elas perguntam por que ele tá sempre no quarto com a Aika, imaginando que eles estão fazendo umas coisas meio estranhas. Arizu fica com ciúmes e grita para todo mundo calar a boca e sai correndo,
fazendo uma das suas amigas começar a chorar. Então Kimito vai até o quarto dela para ajudar a mina a se entender com as amigas. Então Aika teve a ideia de vestir ela de um visual diferente, e reunir as meninas numa sala para Arizu se desculpar. Todo mundo fica surpreso com o novo visual dela. Aí Arizu pede desculpas para as meninas assumindo a culpa. Aí Kimito aproveita e deixa um celular para cada uma com um convite para a festa que Aika tá organizando, deixando geral muito feliz. Mas depois de Arizu saber que a ideia do plano de desculpas foi da Aika, ela fica bolada e parte pra cima dela querendo explicações, já que ela tá sempre sumindo com o Kimito só pra ela, e não entendia porque ela é antissocial com o resto da turma. Aika explica toda a situação e fala que sempre quis ser amiga delas, fazendo com que elas se desculpem e se tornam amigas. Aí o resto das minas chegam e se juntam oficialmente ao clube dos plebeus. Aí Miyuki suspeita do cara e já saca uma tesoura para cortar a espada do prota. Mais tarde, vemos Aika e Arizu no quarto do Kimito, esperando ele voltar da diretoria. Elas começam a ler uns mangás, e de repente sacam que todas as capas são de mulheres, revelando as ideias imundas do Kimito. Elas decidem procurar algo para comer na geladeira e acham uma bebida. E ficam curiosas para experimentar algo dos plebeus, só que a bebida tinha um gosto horrível, e as duas acabam se molhando, e para não ficarem grudentas tiram tudo. E Aika fica toda indignada quando viu os atributos exagerados da Arizu, então Arizu provoca tanto ela que as duas começam a brigar na cama de uma maneira um tanto quanto diferente, até que o Kimito chega e decide dar o fora para deixá-las sós depois do que viu. No dia seguinte todos vão para um parque temático, que a diretora mandou criar para elas terem uma ideia de como é o mundo lá fora, e tinha também um McDonald's S com imensas delícias, onde todas elas ficam empolgadas com tanta coisa nova, e como sempre Arizu se destacando no meio de todas as garotas por estar sempre um passo em frente. Porém no outro lado a Aika tá toda deprimida porque não tá conseguindo executar seu plano de se tornar famosa, e tudo isso porque tinha muita vergonha. Mas quando todos vão para uma sala de jogos, elas ficam se perguntando como esse troço funciona. Aí a Aika aproveitou seu momento, já que o Kimito tinha ensinado ela a usar as máquinas de jogos, ela dá um show nos jogos de dança. E todas as garotas ficam impressionadas e só queriam ficar com ela para aprender mais sobre o mundo dos plebeus. E finalmente ela consegue realizar o seu sonho de se tornar a famosinha. O que deixou Arizu com inveja já que agora o centro das atenções já não era ela. Aí o prota pega a Karen das laranjas olhando umas roupas justinhas. E quando ela notou que o cara tava aí ela ficou toda vermelha e quis deixar passar. O cara aproveita para usar seus superpoderes de plebeu e manda vestir o que quiser. Ela tenta passar despercebida do cara mas não rolou. O cara cheio de moral manda ela sair. E o cara fica de boca aberta com vendo que ela é mais gasosa do que parece, deixando o cara até uns com pensamentos meio suspeitos falando que ela tá linda e queria ver ela sempre assim. E o cara já toma a lapada da mina pra ficar esperto. No dia seguinte, Kimito e Aika decidem tomar um café juntos, aí ela fica toda se achando por ser popular, e o cara dá os parabéns pra ela por ter finalmente conseguido. E em seguida ele fala que não precisa mais do clube de plebeus agora que é a queridinha do pedaço, o que deixa ela meio triste parecendo que não queria se afastar do cara. Mais tarde o cara decide relaxar nas águas termais, mas a doida da Aika aparece do nada inventando umas desculpas para explicar o motivo dela estar aí, só que pro azar desse cara, as outras garotas também entram lá querendo curtir as águas termais. Então para não ser descoberto, o cara se esconde debaixo d'água e Aika fica em cima dele só para dar aquela disfarçada. Mas tá na cara que com esse prota as coisas são meio diferentes, já que rolam mais umas coisinhas meio malucas. O cara tava tão empolgado se escondendo que acabou desmaiando lá embaixo. Aika, sem saber o que fazer, parte pra respiração boca a boca. E as outras meninas veem toda aquela cena e pensam que os dois estão se beijando. Mais tarde, sem lembrar de nada do que aconteceu, começa a rolar boatos de que eles estão namorando, e a Karen das laranjas toda ciumenta, resolve dar uns tapas nele pra ver se fica ligeiro, e agora todas as garotas no quarto de Kimito tão querendo saber o que rolou. No outro dia a Aika descobre um jogo que mede a compatibilidade amorosa no seu celular, então todas elas decidem experimentar com o prota.
Assim, gente, só que é otaku de verdade sabe da raiva que a gente tem que passar na hora de assistir um anime, né? É um monte de anúncio no canto da tela, é conexão horrível e aquela qualidade toda zoada. E meus amigos, aquilo é horrível. Mas aqui, gente, de otaku pra otaku, eu vos apresento a Uri TV. É um hobby pra você assistir o seu Boku no Pico de boas. Brincadeiras à parte. Você pode assistir com segurança e com qualidade incrível. Ela disponibiliza 280 mil conteúdos diferenciados de qualidade. Desde animes, filmes, séries e as melhores partidas de futebol. E além disso, pode assistir também na sua TV. E agora também é possível ganhar um dinheirinho extra com a UniTV se você convidar um amigo para baixar o app. Use o meu cupom de desconto e baixe agora a UniTV. Link na descrição. E Aika já fica toda felizona e radiante com uma compatibilidade de 80%, dizendo que é impossível alguém ultrapassar isso deixando as outras com ciúmes. A Arizu tem uma compatibilidade de 90%, o que a deixa animada e sonhando em casar com o Prota. A Loli Prodígio tem apenas 50% que a deixa meio para baixo, já a Karen das Laranjas consegue seus incríveis 100% de compatibilidade, deixando todas outras pé da vida com isso. Aí a Karen entrou no modo atacante. Ela leva o cara e mostra aquela roupa que ela provou no outro dia, deixando o clima bem romântico e nosso Prota todo animado. Mas pro seu azar, as minas aparecem querendo saber o que estava acontecendo, então eles se escondem no armário para evitar serem pegos, e o cara que não é bobo nem nada, não conseguiu conter seu instinto de predador e decidiu fazer uma pequena caçada lá dentro. Agora vemos a menina prodígio meio pensativa, por causa dos resultados que recebeu no seu teste de compatibilidade amorosa com o Prota. Aí depois de analisar tudo, a sua criada deduz que ela tá apaixonada pelo Kimito, então ela não teve outra ideia melhor senão chamar o cara. Ela mostra um pouco mais da menina, e o Prota vê o quão incrível essa menina é. Aí as servas dela tiveram a brilhante ideia de organizar um momento lindo só pros dois. Na cozinha as malucas até quebram os restos dos pratos, só para os dois compartilharem de uma forma romântica. Elas se emocionaram ao ver os dois juntos dizendo que pareciam até noivos. E os dois acabam se tornando mais próximos do que antes. E isso deixa as servas dela celebrando porque o plano deu certo. Depois de uns dias, vemos Kimito bem sério esperando Aika para conversar, e ela já fica toda tensa e começa a pensar que o cara vai se declarar, só que todas as suas esperanças morrem aí mesmo. Porque o cara só chamou ela para dar um presente para ela. Ela fica meio bugada porque não entendeu qual é a do fato vermelho. Aí o cara explica que é um fato muito popular no mundo dos plebeus. Até um cara ganhou milhares de seguidores com isso. Aika toda empolgada, sai correndo para mostrar para as outras. Kimito tenta parar, mas tromba com Miyuki e rola umas cenas meio estranhas lá embaixo deixando Miyuki toda confusa com tamanho acontecimento. No meio do caminho Aika esbarra com Arizu que também fica de olho no traje. Ela começa a seguir a mina e aí descobrimos que Kimito deu o traje para ela aumentar a popularidade. Então Aika fica com ciúmes, mas Kimito acaba prometendo arrumar um traje para ela e ensinar uns passinhos proibidos que tinha ensinado para Aika. E não demorou muito tempo para todas as garotas começarem a usar o mesmo traje no salão. Quando o Prota estava conversando com sua amiga de fora, Arizu acaba ouvindo ele falando que a escola é meio estranha porque só tem mulheres, e já não vê os seus amigos há um tempão. Ela entende tudo errado e fala pro resto das minas que o cara vai deixar a escola e voltar para sua antiga casa. E tudo isso porque ele sente a falta de homens, o que é meio estranho já que ele tem enorme harém. Aí as minas se reúnem, e têm a ideia de se tornar mais masculinos só para poder agradar o cara. Elas ficam imitando como ele se comporta, usam uns trajes meio estranhos e até banham com cheiro de carne, afirmando que todo homem cheira isso. Em seguida elas entram no quarto e começam a fazer os bagulhos meio estranhos, e quando o cara pergunta o que deu nelas, elas começam a chorar e a explicar toda a situação para ele. Mas no fundo Arizu só entendeu errado, e o cara esclarece dizendo que vai continuar com elas, deixando elas muito felizes. No outro dia Kimito encontrou Arizu decorando as salas de aula. Ela queria que os professores se sentissem à vontade para dar aulas a todos. Diante de uma vista bonita, decidiram apreciar o momento. E de repente rola aquele olhar de pena da Arizu. Ele notou que ela estava meio para baixo então decidiu ajudá-la e ela topou. Só que o Kimito não manja dessas decorações e coisas do tipo. Só que a Arizu foi esperta e aproveitou para convidar o cara para sair dando a desculpa que vai apenas ensiná-lo a decorar.
Mas mais tarde, se encontram com as meninas no quarto do Kimito, e Arizu dá aquela provocadinha nas meninas perguntando ao prota sobre os seus segredinhos. Todas querem saber, mas Arizu faz a misteriosa. Elas estão cheias de ciúmes, especialmente a Karen das laranjas, que ameaça até com uma espada se ele não abrir o jogo. De repente a Miyuki aparece com uma criada avisando sobre a chegada da família da Arizu. Parece que o irmão e a mãe dela estavam visitando e também queriam falar com o Kimito. Assim que eles chegam, ela cumprimenta a mãe, mas o irmão não curte a presença do Kimito nessa escola, dizendo que ele poderia fazer mal à preciosa irmãzinha. E o doido ao mesmo tempo é todo carinhoso com ela. Aí a Miyuki fala que não tem perigo, já que o Kimito pode perder a sua espada a qualquer momento. E ele usa isso para irritar ainda mais o cara, mas a mãe intervém e para o barulho do cara. Ela vai direto ao ponto, dizendo a Arizu que era hora de casar e que já tinham escolhido até o noivo. Como eram famílias chiques, tinham que casar com outra família rica. A tadinha fica sem reação e tenta disfarçar isso na frente do Kimito. A mãe dela agradece o Kimito por tudo e ao ouvir isso, ela se retira daí destroçada, já que ela queria se casar com o prota. Parece que nessa família treinavam as meninas para serem esposas perfeitas, e como todas eram de alta linhagem era comum isso acontecer, mas o Kimito não estava na vibe e não conseguia ignorar os sentimentos dela. Por isso ele decide fazer alguma coisa para resolver tudo isso. Minutos depois ele encontra o irmão da Arizu, que queria ajudar passando o endereço da casa para o Kimito, já que o cara também não estava feliz em ver a sua irmã daquele jeito. E nesse momento aparece a mãe dela chamando o cara para ficar quieto. Os dias passam e todas sentem falta da Arizu, já que no clube dos plebeus ela era o cérebro das ideias. Aí todos entram na bad sem saber o que fazer, mas aí lembram que tem celulares e com a ajuda da menina prodígio Aika sugere ligar para Arizu. No começo ela fala que tá de boas porque na família dela isso era normal, só que a Aika confessa que estava contra e que todos estavam com saudade dela. A Aika manda real falando que eles iam dar um jeito nisso. Eles se reúnem para decidir o que fazer e até já tinha conseguido o endereço da Arizu. À noite todos escapam, mas dão de cara com a Miyuki, que aparentemente queria ajudar, conseguindo um carro só que cheio de caras marombados porque ainda acha que o Kimito é um cara que gosta de cara. No percurso, o irmão de Arizu solta que também é contra a parada e tá ali só para dar uma força. Chegam na mansão e pelos vistos, os pais da mina já sabiam que isso podia acontecer, aí eles colocaram um monte de seguranças na mansão. Como o Kimito era visto como o fortão do pedaço, a ideia era mandar ele pra cima. Mas a Karen, que queria testar seus poderes, e resolve encarar. A mina sai correndo e pelo visto é uma força da natureza, porque foi tanta força que até fez um buraco na parede. Para não perder tempo decidem entrar na mansão o mais rápido possível. Tinha um guarda-costas ali da família, e o irmão de Arizu resolve dar uma de machão enfrentando o cara. Eles invadem a mansão procurando por ela, mas a mina não dá as caras de jeito nenhum. Aí aparecem uns drones para atrapalhar, mas a Aika trata deles rapidinho, e com a ajuda dos marombados a menina prodígio hackeou todo o sistema. Eles seguem o trajeto e encontram um Megazord bloqueando o caminho. Aí do nada a Karen chega com tudo no modo samurai, e solta um superpoder que deixa todo mundo de queixo caído. E o Kimito aproveita a confusão e sai correndo para resgatar Arizu. Ela pega uns drones pro Kimito e vai voando dar um jeito nesse casamento. Ao entrar depara-se com as duas famílias, e a mãe da Arizu manda o Kimito se mandar, pois estavam lidando com assuntos familiares e sérios. O cara mesmo assim continua dizendo que tá contra o casamento forçado deles, dizendo que Arizu não deveria casar por obrigação. Aí chegam todos até o irmão dela, que também não aceita esse casamento. A mãe diz que a mina tem que fazer isso pela família e que um plebeu como o Kimito nunca entenderia. Ele responde que não sai dali até Arizu confessar por livre e espontânea vontade que aceita o casamento. Mas ela tava lá morrendo de medo dos pais. Aí o cara solta que quer ela e que até podia viver com ele. Ao ouvir isso, a mina fica chocada e toma coragem para recusar a proposta da mãe. Mas a mãe diz que se ela recusasse ia perder todos os mimos e privilégios que tem na família. Quando o pai ouve tudo isso, ele decide apoiar a decisão da sua filha. Só que eles entenderam tudo errado do que o Kimito falou. Eles acharam que era um pedido de casamento, mas o Kimito nem estava pensando nisso. E agora o irmão da mina ficou tão pistola que começou a correr atrás dele enquanto Arizu olhava uns folhetos do seu futuro casamento. Já estava tudo resolvido e o Kimito esclareceu tudo com a menina.
dizendo que foi só um mal-entendido e aí ela pede desculpas. E minutos depois, todas as garotas começam a brigar pelo prota como sempre. E assim termina esse anime maravilhoso. Eu espero de coração que tenha gostado do vídeo. Clica também no vídeo que estiver passando aqui na tela, eu tenho certeza que vai adorar. Então eu sou o Liu e até o próximo vídeo.